Tema do dia. Bem, meu amigo Everton Maia, saiu mais uma pesquisa do Ibope sobre a corrida presidencial. Terceira pesquisa em menos de uma semana. E desta vez a pesquisa coloca Jair Bolsonaro do PSL com 31%, 10 pontos à frente de Fernando Haddad do PT, 21%, e 20 pontos à frente de Ciro Gomes do PDT, que está com 11%. E sobre os resultados desta pesquisa, conversamos agora com o cientista político Antônio Marcelo Jackson, professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Boa tarde, caríssimo amigo Antônio Marcelo Jackson. Prazer enorme voltar a ouvi-lo na Sputnik. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer atendê-los. Boa tarde, professor. O prazer é nosso em tê-lo aqui com a gente na Rádio Sputnik, comentando sobre um tema que eu acho que nunca esteve tão em voga no cotidiano da população brasileira quanto neste ano, nas eleições deste ano. Professor, como é que o senhor avalia esse crescimento aí de Jair Bolsonaro nessa última pesquisa e os resultados que diferem até da última pesquisa realizada pelo CNT, né, no último domingo, que mostrou um empate técnico entre Haddad e Bolsonaro, e essa do Ibope mostrando aí um crescimento de Jair Bolsonaro e uma estagnação de Fernando Haddad com uma diferença de 10 pontos percentuais? Bom, Everton, eu explico em primeiro lugar, vou até repetir algo que outros analistas já falaram. Houve uma alteração na metodologia da pesquisa do Ibope. E aí vamos deixar claro para o ouvinte que é o seguinte: qualquer pesquisa, ela tem como objetivo central, sonho de consumo, ela ser uma pesquisa imparcial. Ela não pode ter juízos de valor, ela não pode ter uma série de coisas. Isso é realizável? Olha, quando a gente fala em pesquisa política, geralmente não, né? Você acaba, de alguma maneira, na hora que você pesquisa, você acaba induzindo esta ou aquela situação. É quase que inevitável. Se me permite, Antônio Marcelo, desculpe interrompê-lo, mas me parece que esta indução se caracteriza com a pergunta pela rejeição. Em quem você não votaria de jeito nenhum? Me parece que a indução está aí, muito mais na rejeição do que sobre a intenção de declaração de voto. Não, sem dúvida, Arnaldo, essa observação que você faz é mais do que pertinente, e se fôssemos olhar até o conjunto das perguntas e a maneira como elas são dispostas, existiria sempre uma tendência a alguma espécie de indução, de você levar o eleitor para este ou para aquele caminho. Por favor, isso aí eu não estou aqui dizendo, então antes que alguém pergunte, estou dizendo que então nenhuma pesquisa é válida? Não, não é isso. Estou dizendo que, infelizmente, é da natureza das pesquisas eleitorais possuir esse tipo de problema, de defeito de origem, tá? Olha, então, o que você faz na prática? Você, para evitar um mal maior, você vem com uma mesma pesquisa, com uma mesma ordem de perguntas, desde o início até o momento da eleição. Um padrão. É uma forma de você, então, conseguir contornar a situação, ou pelo menos deixar claro para todos, que aqui, olha, eu estou seguindo essa linha aqui. E o Ibope, lamentavelmente, ele mudou algumas coisas agora nessa última pesquisa de sábado e domingo. Fugiu ao padrão. Exato, e aí você foge ao resultado. Ainda que esse resultado apresentado por essa pesquisa de sábado e domingo, curiosamente, existam algumas coisas que fazem sentido. Deixa eu explicar. Segundo a própria pesquisa do Ibope e as anteriores e outras pesquisas de outros institutos, foi detectado, duas coisas foram detectadas. Uma ascendência do candidato Fernando Haddad nos grupos mais jovens, e uma ascendência de Jair Bolsonaro nos grupos de pessoas com mais idade, tá? Isso é fato. Isso aconteceu, vinha acontecendo, foi detectado nas últimas pesquisas. Uma modificação que o Ibope fez nessa pesquisa de sábado e domingo foi: olha, eu elimino do questionário todo aquele que não votou na última eleição. No caso das eleições municipais, por exemplo, tá? Então, ou nas eleições gerais de 2014, eu acabo eliminando essa pessoa. Ora, o que acaba acontecendo aí, tá? Eu acabo eliminando o jovem. Na hora que eu elimino o jovem, evidentemente, aquele percentual que foi detectado nas últimas pesquisas, nas anteriores, a respeito de Fernando Haddad, é lógico que esse percentual cai. Eu tenho menos público para atender isso. Da mesma forma como aí acaba sobressaindo aquele ligado ao Jair Bolsonaro. Não sei se eu estou sendo claro. Sim, perfeito. Então, muito claro. Ainda que a metodologia tenha mudado, de certa maneira confirma as pesquisas anteriores.
Agora, como resultado geral e como elemento de comparação, já fica mais difícil. Tanto que existe uma completa discrepância do resultado dessa pesquisa do IBOP com a de outros institutos, nesse mesmo momento. Então, se vocês pararem para observar, é possível detectar, não que os resultados sejam os mesmos, é claro que isso aí é quase impossível, mas quando você pega todos os institutos de pesquisa e o trabalho que eles vêm realizando, existem tendências que são detectadas. Então há uma tendência do candidato X a estagnar, a tendência do candidato Y a crescer, a tendência do candidato beta a cair. Tá? Essas tendências são detectadas em todas as pesquisas. E não pode, de repente, uma pesquisa isolada dar um resultado totalmente discrepante das demais. Então o primeiro caso foi de assombro, né? O que aconteceu? Segunda pergunta, o que aconteceu nesse final de semana? A pesquisa foi feita sábado e domingo, né? E a resposta foi, tecnicamente, não existiu nada de grotesco que pudesse alterar tanto assim o quadro. A manifestação das mulheres no sábado já tenderia às próprias pessoas que têm rejeição ao candidato Jair Bolsonaro. Como a manifestação dos pró-Bolsonaro no domingo seria a mesma coisa. Tá, em relação a ele, no caso aí favorável, com sinal positivo. Então, quando você olha tudo isso, você fala, o que aconteceu algo de extraordinário? A resposta é não. Então não poderia ter, ainda mais um crescimento de 4 pontos percentuais para Jair Bolsonaro. Isso aí é completamente fora de padrão. Falando ainda sobre a pesquisa, professor, em termos de rejeição, né, o quadro meio que se manteve em números, em termos de colocação. Jair Bolsonaro permanece sendo o candidato com maior índice de rejeição, 44%, seguido de Fernando Haddad, com 38%. Agora, sobre essas tendências que o senhor estava falando, nessa pesquisa do IBOP, observou-se aí um crescimento na rejeição de Fernando Haddad junto ao público masculino, saltando de 35% para 43%, enquanto o público feminino observou-se uma diminuição da rejeição do candidato Jair Bolsonaro, caindo aí de 52 para 51 pontos. Né? O Haddad se coloca agora como o candidato mais rejeitado entre os homens e Jair Bolsonaro como o candidato mais rejeitado entre as mulheres, apesar dessas diferenças. O senhor acredita que já há uma tendência, a tendência das mulheres, né, após esses eventos do último fim de semana, de rejeitarem mais a candidatura de Jair Bolsonaro e dos homens a de Fernando Haddad, deve se manter nos próximos dias até a eleição? Aí, novamente, Everton, vamos pensar. Em termos a tendência em todas as pesquisas sempre foi essa. O homem, até pelo machismo na nossa sociedade, ele tende a tolerar mais os arrobos, os rompantes do senhor Jair Bolsonaro, das críticas que ele faz à mulher, e é lógico que as mulheres elas reagem naturalmente a esse tipo de fala. Né? Então há uma tendência. O que a gente pode discutir mais uma vez são esses percentuais, né? Quer dizer, se seriam, tanto para o Bolsonaro quanto para o Haddad, se eles seriam tão reais ou menos reais do que os índices anteriores. Quanto à tendência, aí sim, sem dúvida alguma. Quer dizer, há uma tendência do público feminino rejeitar o Bolsonaro e favorecendo, consequentemente, o Fernando Haddad. Há uma tendência do público masculino favorecer o Bolsonaro e rejeitar o Haddad. O que chamou a atenção foi justamente isso, né? Comparando essa pesquisa do IBOP com a anterior, divulgada pelo mesmo instituto, Fernando Haddad teve um crescimento de rejeição no público feminino de 20% para 33%, enquanto o Bolsonaro caiu 1%, né? Não, mas aí é que tá, mas lembre-se que uma quantidade enorme de pessoas não foi entrevistada, com até 20, 21 anos. Elas foram eliminadas dessa pesquisa. Quando você elimina esse público que estava tendendo para Fernando Haddad, é lógico que aí a rejeição ao Fernando Haddad aumenta, tá? Porque você vai ter um público menor falando sobre ele e um favorecimento do Jair Bolsonaro. Isso aí é natural, quer dizer, quando você... Repare, Everton, tudo isso daí, de novo, conforme disse no início da nossa entrevista, não há problema algum de eu concluir que uma entrevista, uma pesquisa eleitoral, ela tenda a alguma coisa. Até aí não há inconveniente algum. O que eu não posso é mudar a metodologia no meio do jogo.
Entendeu? Então, quer dizer, quando eu olho essa pesquisa feita pelo Ibope nos dias 29 e 30 de setembro, sábado e domingo, e olho isoladamente ela e penso nas tendências anteriores, não nos índices, tá? Mas nas tendências, ela tem algum sentido. Desde que eu elimine uma quantidade de alguns milhões de eleitores que têm até 21 anos, por exemplo, que não votaram nas últimas eleições. Antônio Marcelo, eu gostaria de ter sua opinião também sobre duas outras candidaturas que também estão chamando a atenção nesta corrida presidencial. Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro lugar com 11% das intenções de voto e é o quinto na rejeição com 18%. Marina Silva, da Rede, aparece em rota de declínio de intenção de votos. É a quinta colocada, está atrás de Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin do PSDB tem 8%. Marina Silva, da Rede, aparece com 4%. E na rejeição, Marina tem 25%. O que está acontecendo de positivo com Ciro Gomes e de negativo com a Marina Silva? No caso do Ciro, se você observar as últimas eleições em que o Ciro Gomes participou como candidato... Praticamente todas, né? Não, exato, mas você vê que ele sempre tem em torno de 10 a 12% dos votos. Quer dizer, então, em primeiro lugar, o que eu constato quando eu penso no histórico do Ciro Gomes é que o problema dele é que ele não consegue aumentar esse percentual, né? Ele tem um público cativo, digamos assim. Esse público o segue, independentemente, aí eu não sei como é que está a distribuição das idades, realmente eu não tenho esse documento em mão, esses dados em mão, mas efetivamente ele tem esse público cativo que varia de 10% a 12% do eleitorado. Tem uma fidelização de eleitores. Exato, isso é real, tá? Você pega as eleições de todas as que ele participou, ele sempre teve esse percentual. Então a pergunta passa a ser outra: qual é o problema do seu Ciro Gomes? Por que ele não consegue ir além desse percentual? Agora, no que diz respeito a Marina Silva, o problema, aí sim é detectado uma queda absurda, né? Se a gente voltar às eleições, por exemplo, de 2014, a Marina chegou a 20% dos votos. Então, quer dizer, muito mais, quase que o dobro até do próprio Ciro, né? Então, o que acontece? Então, vamos pensar no dobro dessa média histórica de Ciro Gomes, né, claro. Então, quando eu penso no índice da Marina, para ela chegar onde ela está hoje, tá? Ora, aí sim é uma queda absurda. E essa queda absurda não me parece ser muito difícil de explicar. Aquilo que já se transformou até em piada, né? A Marina só aparece em época de eleição. Então, querendo ou não, ela precisaria estar no noticiário ao longo do tempo para que o eleitor lembrasse dela. E ela conseguisse manter o público dela, ter um público cativo, digamos assim. Você acha a Marina não fez. Você considera que o fato de muitas pessoas ainda associarem a Marina Silva ao PT, isso contribui para a queda de intenções de voto, na medida que não fica muito claro para o eleitor que ela se dissociou de um partido ao qual ela pertenceu por muitos anos? Complementando a pergunta do Arnaldo, professor, o perfil da Marina, né, numa eleição que nós temos que é tão radicalizada, também não contribuiria para essa queda, já que ela geralmente não se coloca de forma tão contundente quanto os dois líderes nas pesquisas até o momento, né, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad? Bom, eu começando a responder por esse último, pela sua pergunta, Everton, me parece que, mas esse é o estilo dela, né? Ela não tem o discurso que ela procurou reproduzir nessa eleição agora de 2018 foi fundamentalmente o mesmo discurso de 2014. Só que naquela época ela teve um bom índice, né? Então, quer dizer, com isso isso faz com que ela pense, bom, se eu repito esse modelo, né, então faz com que eu possa, de repente, conseguir esse tipo de coisa. Então, ou seja, eu posso talvez ter pelo menos o mesmo sucesso. E aí é interessante, se a gente pensar na pulverização da eleição desse ano, 20% se a Marina tivesse seria muita coisa. E ela estaria com certeza no segundo turno. Aí eu já não saberia dizer se com o Bolsonaro ou com o Haddad, entendeu? De quem ela roubaria votos. Mas efetivamente ela estaria no segundo turno. Ou pelo menos muito perto disso. Quanto à pergunta do Arnaldo, quer dizer, do vínculo ao PT, eu acho, Arnaldo, talvez em eleições anteriores, né? Isso ainda era muito próximo. Já em 2014, a Marina fez de tudo para desvincular a imagem dela, e eu acho até que conseguiu, num certo sentido, a tal ponto de no segundo turno ela apoiar explicitamente o Aécio Neves. Mas demorou a mostrar sua decisão, que foi interpretado por uma boa parcela do eleitorado como indecisão.
E não como estratégia política. Não, que seja, mas ela acabou fazendo isso, e já são 4 anos, já se passaram 4 anos. Mas aproveitando a sua pergunta, agora respondendo de outra maneira, se efetivamente ela, então, nesses últimos 4 anos, tivesse aparecido na mídia, tivesse se apresentado de maneira sistemática, né, de várias razões, ela consolidaria. Então, ou seja, se existiu alguma dúvida que a imagem dela não é mais vinculada ao PT, se ela fizesse isso nesses últimos 4 anos, com certeza teria consolidado. Agora, na medida que ela não fez, aí teria então uma possibilidade de algum resquício ainda ligado ao PT? Não sei. Ela tem um discurso muito mais próximo aos evangélicos do que a qualquer coisa. Então, eu acho que, Arnaldo, nesse ponto, talvez um ponto percentual, vamos colocar de crédito aí, ainda achando que ela tenha vínculo com o PT, seja para rejeição ou favorecimento a ela. No geral, as pessoas já sabem que ela não tem mais vínculo. O problema é que ela some mesmo, quer dizer, então as pessoas perdem esse contato. E para a política, lembrando que é uma frase que eu digo sempre, que a eleição é o momento mais despolitizado da política, porque no momento da eleição vale tudo praticamente. Então, uma pessoa que está fora da mídia, ela tem poucas chances. Vamos então recordar o sumiço e o período que a Marina Silva voltou a ficar evidente, depois uma nova subvenção. Bom, 2014, o segundo turno em que ela acabou apoiando a Aécio Neves, com ela que foi a sucessora de Eduardo Campos, porque Exatamente. Era vice dele, e assumiu a liderança da partido com a morte trágica do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Depois, a Marina apareceu bastante no ano de 2015, até o momento em que o Tribunal Superior Eleitoral concedeu o registro definitivo a seu partido Rede Solidariedade, que hoje é chamado apenas de Rede. De lá para cá, houve esse desaparecimento. A Marina submergiu. Nem mesmo na eleição municipal de 2016, eu tenho lembrança de alguma atuação efetiva da Marina Silva. Pois é. Posso estar equivocado, pode ser que ela tenha se destacado de alguma forma no decorrer da eleição municipal, mas de lá para cá, é como você falou, essa piada que está correndo aí nas redes sociais de que ela é como uma Copa do Mundo, é a cada 4 anos que aparece. Exato, então isso é muito ruim, eu volto a dizer, porque, mais uma vez, eleição é a coisa mais despolitizada da política. Por isso, inclusive, os marqueteiros fazem tanto sucesso com os candidatos, né? Porque eles criam imagem, inventam fantasias, etc., tudo para seduzir o eleitor. Política mesmo se faz no cotidiano, no dia a dia. Mas, enfim, e a dona Marina parece que ela esqueceu disso, né? Dessa regra básica. Tem que ser vista, tem que ser ouvida, tem que ser lida. Exatamente, né? exatamente. Tem que se fazer presente. Não interessa a forma, tá? Você precisa, né? Pode ser, nem que seja como o Ciro fez há anos atrás, né? Olha, para não brigar mais, eu vou para os Estados Unidos fazer meu doutorado. Maravilha, mas você sai na mídia, entendeu? Exatamente. Até isso a notícia. Mas é a retirada programada, é a retirada anunciada. Tudo isso. Nem o fato de estar fisicamente longe do país o impede de estar presente na mídia. Agora, professor, teve outro candidato que esteve bastante presente na mídia, tem uma excelente coligação em termos de tempo de televisão e de recursos, que é Geraldo Alckmin, do PSDB, que costumou figurar, né, nas últimas eleições ali, sempre rivalizando com o PT na disputa pela presidência da República, e que não decolou. Tenta agora, nessa última semana, apelar para o voto útil, né? Tanto para quem não quer que Bolsonaro vença, quanto para quem não quer que o PT volte a governar o país. Você acredita que ainda há esperança para Geraldo Alckmin? Olha, se eu pensar em termos de voto útil, começando pelo final aí da tua pergunta, as maiores chances de voto útil seriam para o Ciro, né? Porque é o único candidato efetivamente que vence todos os seus oponentes no segundo turno. Isso é real, né? Então, se alguém fosse fazer um voto útil, eu diria, vote no Ciro. Então, se você quer vencer o PT, por exemplo, não vote em outro candidato que não seja o Ciro. Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, mas voltando à questão do Alckmin, tá? É curioso, né? É o sujeito que tem o maior tempo de TV pelas coligações, né? Ele apostava tudo nisso. Em agosto ele dizia, sucessão presidencial esquenta em setembro, quando começa a propaganda no rádio e na TV. Só que eu acho que o PSDB esqueceu de alguns pequenos detalhes, né, a respeito das eleições majoritárias. Ora, nomes como Alckmin, Serra, eles vêm se repetindo já há alguns anos, né?
Quer dizer, a expectativa há 4 anos atrás era, aspas, tá, entre aspas, a jovialidade do Aécio Neves, etc., né? Que seria, então, uma espécie de renovação do quadro político do PSDB. E deu no que deu. Quer dizer, o Aécio, para conseguir ainda se manter na política, em Minas Gerais, ele deixa de ser candidato ao Senado e passa a ser candidato a deputado federal. Que ele já está sonhando até com a presidência da Câmara a partir de fevereiro de 2019. Eu acho mais difícil porque o PSDB, eu acho que de todos os partidos políticos vai ser o que vai ter a maior derrota nesse. Se você parar, colocar na ponta do dedo, na ponta do lápis, é o partido que mais vai perder, né? Quer dizer, daquilo que já foi, daquilo que vai sobrar, tirando o DEM, né, que historicamente seria lá a Arena, PFL, PDS, então é esse aí, que já praticamente desapareceu. O PSDB vai ser um grande derrotado nessas eleições. Então, eu acho que, voltando ao problema do Alckmin, o que faltou ao PSDB foi, novamente, lembrar, em primeiro lugar, que eleição é uma coisa despolitizada, então eles teriam que achar uma cara nova do PSDB, entendeu? Alguém que pudesse capitanear esses votos e aproveitar esse tempo de larguíssima escala de televisão que eles teriam para fazer uma candidatura. E aí coloca uma pessoa que já é a terceira vez que está candidato, segunda, terceira vez, então quer dizer... O Alckmin disputou a eleição de 2006. Exato, então, novamente, quer dizer, você está repetindo, né? Se não é o Alckmin é o Serra, então fica uma coisa chata, né? Porque o eleitor fala, mas de novo... Será que eles se arrependeram de não ter tentado aí o João Dória, professor? Olha, analisando bem friamente, sem escrúpulo nenhum, eu acho que o Dória sim poderia ter tido mais chances, tá? Até pela experiência dele com televisão, uma série de coisas, ele teria muito mais oportunidades do que o Alckmin. Mas parece que o PSDB resolveu levar muito mais a sério a ideia de caciquismo político e muito menos a ideia de vencer a eleição. Como já disse alguém, o tempo não para, então parece que o PSDB o tempo parou. Exatamente. É o caro amigo Antônio Marcelo Jackson. Nós queremos agradecer imensamente a você por mais essa entrevista, mais essa conversa com a Rádio Sputnik. E vou te fazer uma intimação. Segunda-feira, presente aqui no programa da Sputnik, novamente em contato com você para analisar o resultado da eleição de domingo. Pode ser? Com toda certeza. Se estivermos vivos até lá, esperamos que tenho quase certeza que vamos estar. O seu cardiologista permite que você acompanhe com tranquilidade esse processo eleitoral? Olha, eu não sei. Eu só vou no cardiologista no final do mês de outubro. Então, depois do segundo turno. Sim. Depois do segundo turno, eu espero que sim, né? Ele vai fazer uma avaliação bem consciente, fala assim, não, esse está aprovado independente de exame. Toda vez que eu vou nele, eu lembro a ele que eu sou cientista político, ele aumenta a dose do meu remédio de pressão, eu não sei se isso tem a ver uma coisa com a outra, mas... Devo concordar com ele. Tá certo. Amigo, um grande abraço, muito grato. Obrigado a todos vocês, um grande abraço aos nossos ouvintes. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Cientista político Antônio Marcelo Jackson, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, analisando a última pesquisa Ibope, mostrando que aumentou a distância de Jair Bolsonaro para seus concorrentes mais próximos, Fernando Haddad e Ciro Gomes. Segundo o Ibope, Jair Bolsonaro do PSL tem 31% das intenções de voto, Fernando Haddad do PT tem 21%, Ciro Gomes do PDT 11%.